A paz do Senhor Jesus, aos internautas, você que me segue na rede social, meu abraço, meu carinho a todos vocês. Você que ainda é novo ou está assistindo pela primeira vez esse vídeo, vou me apresentar. Sou o presbítero José Maria, congrego na Assembleia de Deus, Vale de Bênção, que está localizada na Estrada da Água Branca, número 4.437, tá bom? E é um prazer muito grande ser um colaborador que nós, pregadores do Evangelho, somos cooperadores. Colaboramos na divulgação do Evangelho. Fomos chamados para isso. Não fomos chamados para ganhar dinheiro, né? Deus não nos chamou para ganhar dinheiro. Deus nos chamou para sermos ganhadores de alma. E quem sustenta o nosso ministério é o próprio Deus, né? Deus, ele não nos manda se preocupar com o dia de amanhã, andar com ansiedade, né? Essa doença chamada ansiedade, que as pessoas ficam oprimidas, né? Atrás de coisas, o apego. Para servir a Deus, você tem que se desapegar das coisas desse mundo. Você tem que depender unicamente de milagre. A forma como Deus vai trabalhar na sua vida. Pensa você que fazer a obra de Deus, primeiro você constrói a casa, constrói a sua família, primeiro você constrói a sua vida profissional. Não. Tudo isso Deus sabe que precisamos. Deus quer que nos lancemos e deixar Ele trabalhar em nossa vida. Como se a gente estivesse num barco e tivesse a atravessar para o outro lado. Deus está na frente guiando essa embarcação. Essa embarcação é eu e você. Estamos nesse mundo e quem nos guia é o Espírito Santo. E pregar o Evangelho é obra e graça do Espírito Santo em nossa vida. É o dom, ferramentas que o Espírito Santo ele entrega à igreja e através desse dom o Espírito Santo se manifesta para curar, para libertar, para convencer o pecador. São ferramentas. O Espírito Santo, na verdade, ele está buscando os escolhidos. Na presença de Deus, você nem sabe que é escolhido. Mas na presença de Deus você é escolhido. Se você está dando atenção a esse vídeo, se você está prestando atenção, isso é uma evidência muito forte que você é um escolhido de Deus. Aquele que ouve-nos é de Deus. Aquele que não se interessa para as coisas de Deus, está nem aí, esse não é de Deus. Mas o assunto hoje sobre a graça de Deus, o favor de Deus, a graça de recuperar seres humanos. A graça de Deus, ela está manifestada no seu amor, em Jesus Cristo. Vamos ler aqui na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, verso 1 que diz assim: E vos vivificou, estando vocês mortos em ofensas e pecado, destruído. Versículo 2, em que no outro tempo andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, para demônio, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então Deus tem filho obediente, que vai morar no céu, e tem os filhos da desobediência, que são os filhos do diabo, gerado pela semente da mentira,
Palavra da mentira. Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes, olha só, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filho da ira, da perdição, como os outros também, que são os filhos da desobediência. Versículo 4. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, quer dizer, nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, juntamente com Cristo, na sua ressurreição. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 6. E nos ressuscitou junto com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, no seu reino. O reino de Deus. Hoje nós pertencemos ao reino de Deus. Versículo 7. Para mostrar no século vindouro, no futuro, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Olha só, porque pela graça somos salvos, através da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura, ou seja, Deus nos fez criado em Cristo. Em Cristo Jesus nós fomos feitos novamente, não criado pela mão, ressuscitado, regenerado, né? Em Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, olha só, lembrai-vos de que vocês, no outro tempo, eram gentios na carne, chamado incircuncisão pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho nos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo, ou seja, pela sua morte, chegaste perto. Porque ele, Jesus, é a nossa paz. Olha só, Jesus é a nossa paz, o qual de ambos os povos, está falando de judeus e gentio, de ambos os povos, olha só, fez um e derrubou a parede da separação que estava no meio. Na sua carne, desfez a inimizade para criar em si mesmo, dos dois, quer dizer, dos judeus e dos gentios, um novo homem fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Matando quer dizer acabando. O muro da separação acabou. No Antigo Testamento tinha esse muro da separação. Jesus veio para o ramo natural, que é os judeus. O que os gentios, nós, que era incircunciso, sem a marca, tinha? Nada. Mas Deus, ele chamou Abraão e ele fez de Abraão pai de uma grande nação e pai de multidões de nação. Deus fez de Abraão uma referência em obediência. Abraão foi provado. Abraão teve que largar a sua terra, a sua parentela, a sua família. Abraão, ele foi nômade. Ele só peregrinou na terra das peregrinações,
onde a sua geração, os seus descendentes, a sua semente, haveria de tomar posse. Então, Abraão, Deus foi provando, foi preparando Abraão para ter um povo de referência, de obediência. Abraão, ele teve muita luta, teve luta com seu sobrinho. Abraão não foi avarento, mandou o seu sobrinho escolher e Ló escolheu a cidade de Sodoma e Gomorra, foi na ótica natural e houve aquela destruição. Abraão, aonde ele se mudava, ele construiu um altar. Um altar, como se fosse no dia de hoje, uma congregação, uma forma de adoração, de falar com Deus. Abraão, quando ele colocava um animal e queimava aquele animal, um holocausto, a queima total, era a forma de adoração. O culto que Abraão prestava para Deus era o altar. Abraão foi provado, já com seus 99 anos para 100 anos. Abraão, diz alguns historiadores, quando Deus pediu Isaac para ser sacrificado por Abraão, Isaac tinha aproximadamente 15 a 16 anos. Era ainda um adolescente. Abraão já tinha seus quase 120 anos. E agora Abraão, ele obedece a Deus e anda por caminho de 3 dias e sobe no monte chamado Moriá. Interessante que esse monte, lá na frente, tornou-se um monte especial. Foi onde Deus fez o milagre. Abraão amarrou Isaac no altar. Quando Abraão levantou o machado, o cutelo, Deus bradou lá de cima para não fazer tal sacrifício. Deus estava tirando de Abraão, esvaziando Abraão do seu eu, do seu ego. Deus estava mostrando para Abraão que ele precisava depender totalmente de Deus. Deus, ele viu em Abraão uma referência de um povo obediente. De Abraão nasceu Isaac, Isaac nasceu Jacó, e de Jacó as 12 tribos de Israel. E dali Deus, ele levantou um povo. E nesse Monte Moriá, onde o Monte Horebe, onde Moisés, a dispensação da promessa, recebeu a dispensação da lei, ele recebeu mandamentos, ordem de Deus, para que o povo pudesse obedecer a sua palavra. E a posteridade veio. Posteridade é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio cumprir a promessa de Deus que havia falado para Abraão, que seria pai de uma multidão de nação. E agora, Jesus, ele derruba essa parede da separação dos dois povos, judeus e gentios, através da sua morte. A morte de Jesus Cristo foi derribando a parede da separação dos dois, fazer um povo só. E aqui, e nos deu vida, versículo 1, capítulo 2 de Efésios, que diz assim, e vos vivificou, ou seja, nos deu vida, estando nós mortos em ofensa e pecado. Eu e você estávamos mortos. Versículo 2, em que noutro tempo andávamos segundo o curso desse mundo. Está falando da nossa ignorância. Nossa ignorância. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que apóstolo Paulo está dizendo? Que nós, no passado, quem habitava em nós era o espírito da desobediência. E fomos libertos. Esse espírito que agora opera no mundo, não opera mais nós que somos igreja do Senhor.
Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais também. Deus ele olhava para a gente como todos iguais no pecado. Mas agora somos diferenciados. Nós não vivemos mais no desejo da carne. Você não bebe mais, você não fuma, você não adultera, você não traz sua esposa. Você não vive mais no curso da natureza, nem dos desejos da sua carne. Você agora é uma nova criatura. Versículo 4. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecado, nos deu vida junto com Cristo. Junto com Cristo, está falando da sua ressurreição. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou junto com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos colocou no seu reino. Hoje você está nos lugares celestiais. Hoje você tem relacionamento com Deus. Você tem a presença de Deus. Hoje você tem paz. Hoje você é uma nova criatura. Você, no passado, era morto. Hoje você é vivo. Isso é linguagem de figura. Está falando as obras que você fazia era concernente à potestade, o príncipe da potestade do ar, demônios. Então a humanidade hoje é presa pelo reino das trevas. E Cristo, ele nos libertou. Hoje você é povo de Deus e adora a Deus. Vamos aqui, versículo 9, versículo 8. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Pelo favor de Deus, hoje eu e você somos salvos. Isso não vem de mim, não vem de ninguém, vem de Deus. Deus aqui criou essa situação para nos dar essa oportunidade. Pensa você que você está aí com a Bíblia, você hoje fala com Deus, você hoje ora, hoje você é uma nova criatura. Deus mudou você, não mudou? Olha o teu linguajar. O teu linguajar é outro. Olha o seu respeito. Você hoje ama a sua esposa. Você hoje não trai mais a sua esposa. Você hoje cria seus filhos na doutrina, no ensinamento da palavra, não é verdade? Então hoje você foi mudado. E essa mudança veio através da morte de Jesus Cristo. Aqui, ó, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então Deus nos fez novamente feitura em Cristo Jesus, para andar em boas obras. O que é boas obras? Amar o próximo, respeitar as pessoas, ser uma pessoa do bem, amar as pessoas, praticar coisas boas, não ser um trambiqueiro, não ser um vigarista, não ser um estelionatário, não ser um adúltero, não ser um beberrão. Deus nos criou através de Cristo, feitura. Deus nos fez feitura dele em Cristo Jesus para as boas obras, para nós andarmos nela. Já imaginou você comprar e não pagar? Se você é feitura de Deus em Cristo, você não trabalhar, deixar sua família desamparada, deixar sua família desprovida. Nós temos uma grande responsabilidade com Deus e com a nossa família, porque são 3 pilares essenciais. Primeiro, você é Deus, teu relacionamento. Depois vem a sua família. Depois da sua família vem o quê? Vem o trabalho. E depois a igreja. O reino de Deus, como é que você prioriza o reino de Deus? Buscar em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão... Quando fala reino de Deus, é buscar a Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Depois vem a sua família. Depois o seu trabalho para sustentar a sua família. E depois a igreja. Já imaginou você só buscar igreja? Como é que fica o seu trabalho, que é o sustento da sua família? Se você é pesado, é seu irmão. Como é que fica a sua família? Você tem que cuidar dela. Não é primeiro igreja, não. Primeiro o reino de Deus, primeiro Deus. Depois a sua família. Depois o trabalho e depois a igreja. Como é que você vai dar o dízimo na igreja se você não trabalhar? Né? Então, primeiro Deus, depois a sua família. Quando você trabalha, você cuida da sua família. Quando você busca a Deus, Deus cuida da sua família. Quando você busca a Deus, Deus prepara o emprego, o trabalho, o seu pão de cada dia para levar. Então, não vem pelas obras para que ninguém venha se gloriar. Já imaginou? Você dizer que é da igreja hoje porque você ajuda os pobres, você faz um trabalho social de recuperação de drogados, tem um centro de recuperação, ou você abriu um centro de treinamento para resgatar as crianças das ruas. Não é essa a salvação. Você não pode se justificar dizendo que você hoje está na igreja porque você é uma pessoa boa. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Deus olhou do céu, não viu um justo sequer. Versículo de número 11. Portanto, lembrai-vos de que vocês, olha só, no outro tempo eram gentios na carne, ou seja, sem a marca de Cristo, chamado incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, o povo de Deus, e estranhos aos concertos da promessa, da aliança, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Está falando dos gentios. Isso aqui, nós éramos estranhos, não pertencia à comunidade de Israel e era estranho aos concertos, à aliança de Deus. E sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, olha só, glória a Deus, pelo sangue de Cristo, chegasse perto. Oh, glória! Porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez e derrubou a parede da separação que estava no meio. Na sua carne, ou seja, no seu corpo, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em Jesus Cristo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, o que é reconciliar? Trazer a paz. O que é reconciliação? Os dois se apertarem, as duas pessoas que não se entendem, fez uma reconciliação. Foram lá, conversaram, se entenderam, e ambas as partes aceitaram estarem bem um com o outro. Então aquela amizade acabou. É a reconciliação. Ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, olha só, Jesus, pregou a paz a vocês que estavam longe, aos gentios, e aos que estavam perto, os judeus. Então Jesus pregou para gentios e pregou para os judeus também. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Está falando do Espírito Santo. Temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito, Espírito Santo. Assim que já não somos estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos
vários cidadãos. E um dos cidadãos é eu e você também, dos santos da família de Deus, construídos sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Jesus é a pedra, é a base, no qual todo edifício bem ajustado, olha, que está falando organizado, cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vocês juntamente são construídos para a morada de Deus no Espírito Santo. Está falando que o Espírito Santo hoje, ele habita em nós. Hoje nós somos morada de Deus. Somos edificados casas espirituais. Essa morada aqui que no passado, quem habitava, o intruso que morava nesse corpo, eram os demônios. Hoje quem mora é o Espírito Santo. Então o Espírito, assim como o espírito do erro morava em mim, para me levar para a inclinação da carne, o Espírito Santo hoje mora em mim, para me levar para inclinar para as coisas do Espírito, salvação. Por isso que lá em Colossenses diz que se você já ressuscitou com Cristo, nasceu de novo, buscai as coisas que são de cima. Colossenses 3, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Segundo ponto, pensa nas coisas que são de cima. Prioridade é o reino de Deus. E não as que são da terra, porque as da terra são temporão, é passageiro, é momentâneo. Porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aqui, quando Cristo, que é a nossa vida, voltar, então também vós